O caminhoneiro enfrenta o delegado e revela segredo explosivo que pode derrubar tudo. Joana Martins parou o caminhão no acostamento assim que viu a Blitz na BR-070. O coração parecia que ia saltar pela garganta. Era normal esses bloqueios, mas algo naquele fiscal chamava a atenção. Um olhar que não esquecia. Calor no rosto, mãos tremendo. Joana sentiu um nó apertar seu peito quando ele falou seu nome sem nem olhar para o documento. Joana, coisa de tempo, hein? A voz soou arrastada, cheia de segredos que ela não queria ouvir. O filho dela, Tonico, sumira há semanas. Ninguém sabia onde, ninguém falava nada. E aquele fiscal ali, com seus olhos frios, parecia guardar uma verdade sombria. Enquanto ela tentava controlar o desespero, ele puxou conversa como se conhecesse o passado de Joana, os dias difíceis e as noites em claro procurando por Tonico. Cada palavra dele era uma gota d'água na tormenta, um alerta de que algo bem mais perigoso estava no jogo. No mesmo instante só, Joana sentiu os olhos de todos em cima dela, como se ela carregasse o peso daquela zona toda. Mas a tristeza virou fogo quando descobriu o que o fiscal realmente sabia. Um esquema de roubo de cargas, envolvendo autoridades e empresários poderosos da região. E a conspiração era muito maior do que imaginava. Tonico não tinha sumido por acaso. Ele estava no meio dessa teia venenosa, investigando, descobrindo demais. E isso custou caro. Ela fechou os punhos, sentiu a pele arrepiar com a ameaça invisível que sentia no ar. A máfia local já tinha mandado recados. Não era só um jogo de palavras. Era medo, era risco real. Mas Joana não estava sozinha. Amigos caminhoneiros, tão cansados quanto ela, começaram a se unir. Cada encontro uma estrada, cada conversa escondida, era um passo contra aquele círculo cruel que tentava fechar o cerco. Então, no meio do caos, Joana achou um dossiê que Tonico deixara escondido no caminhão dele. Folhas amassadas, anotações rabiscadas, nomes marcados. O homem que deveria proteger era quem puxava as cordas por trás da corrupção. Mas o ponto de virada veio quando ela conseguiu entrar no próprio caminhão do filho. A emoção foi um soco no estômago. Ali estavam as provas, confirmando tudo, e uma esperança que parecia distante. Até o momento em que a sombra apareceu, ameaçando apagar a última chance de justiça. E Joana agarrou a mão de Tonico, numa cena que parecia um filme. Mas era a vida, cruel e brutal. Agora, com o dossiê e o filho a salvo, Joana estava pronta para mostrar tudo. Mas Marcondes? Ele não ia ficar parado. E quando ele decide agir para proteger seu reino sujo, a guerra vai ecoar alto pela estrada. Joana olhou para o horizonte vermelho do entardecer. Determinada, firme, o medo ainda apertava o peito, o perigo rondava. Mas o brilho nos olhos dela dizia: essa batalha está longe do fim. E a pergunta ficava no ar, cortando o silêncio pesado. Quem realmente poderá confiar nessa luta por justiça? Ei, antes de contar, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Joana olhou para o horizonte. A linha do sol escurecia e tudo parecia uma cena de filme, mas a realidade pesava. Sentiu o peso do dossiê nas mãos, como uma bomba prestes a explodir.
O coração pulsava, mas a adrenalina fez seguir em frente. O que viria depois? Sabia que Marcondes não iria aceitar um confronto fácil. Tonico, nós temos tudo o que precisamos. Agora temos que agir rápido. A voz dela tremia, mas havia uma determinação que a aquecia. Antes que o garoto tivesse uma chance de responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro! A batida ecoou pela estrada e Joana virou a cabeça, apavorada. O tempo parecia parar. E então, a cena que se desenrolava à sua frente parecia um pesadelo. O fiscal, que ela achava que era amigo, caiu no chão como um boneco de pano, surpreendido. Ilha olhou com olhos arregalados, sem acreditar no que estava acontecendo. Sangue se espalhou pelo asfalto e, momentos depois, um carro preto, que parecia sair do nada, disparou para longe. O cheiro de pólvora inundou suas narinas. "Tonico!" Joana gritou, mas o eco de sua voz parecia distante. O filho estava em choque, paralisado, enquanto o resto da caída da Blitz se tornava um caos. O medo se espalhou como um incêndio. Os outros caminhoneiros começaram a correr. Alguns gritaram por ajuda. Era corrida pela sobrevivência. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Quando o fiscal caiu, um pequeno objeto brilhou ao seu lado. Joana não pensou duas vezes. Atraída pelo brilho, correu até ele, atravessando a confusão que tomava conta da estrada, o coração disparando. Ela apanhou o que parecia uma chave USB. O que diabos era aquilo? Com um olhar ansioso, ela olhou e viu Tonico se aproximar. "O que é isso, mãe?" O pânico ainda fazia os olhos dele parecerem mais vivos do que nunca. "Não sei, mas precisamos verificar logo." A urgência na voz dela fez com que os dois se afastassem um pouco da cena, buscando abrigo atrás de um caminhão. Enquanto se escondiam, Joana se lembrou do que o fiscal tinha dito antes. "O que você sabe sobre nós, delegado? O que você realmente sabe?" A cada palavra, a angústia crescia. Antes que conseguisse abrir a chave, um som estrondoso fez o chão tremer. Uma explosão! Um caminhão próximo ao local da Blitz estava em chamas. As chamas lampejavam, refletindo o desespero de Joana e Tonico. E nesse instante, tudo mudou novamente. A porta do caminhão que eles estavam usando como abrigo se abriu e uma figura familiar surgiu. Um rosto que deveria ser talvez um alívio, mas que trouxe uma onda de desespero. Era Aline, a melhor amiga de Joana. Mas seu olhar, desespero, era apavorante. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Aline parecia mais um espectro, pálida, com os olhos arregalados. "Você precisa sair daqui. É uma armadilha. Eles estão atrás de vocês." As palavras dela se desintegraram na confusão. Joana não entendia. Aline tinha se afastado há meses. "Como você sabe?" O desespero subiu. Aline parecia hesitar. "Eu não posso explicar agora. Mas a verdade é muito pior do que você imagina. Todo mundo, Joana. Todo mundo está envolvido. Até você." Um silêncio gelado pairou no ar. A reviravolta a atingiu como um soco no estômago. Aline tinha alguma conexão com tudo isso. O coração de Joana disparou. O peso do mundo estava novamente nos ombros dela. Os perigos se multiplicavam. E a pergunta era clara. Poderiam confiar em Aline? Enquanto olhava para a amiga, uma nova sombra se erguia. E a guerra pelo que era certo estava apenas começando.
E a pergunta ecoava na mente de Joana. A verdadeira traição estava perto ou longe? Joana estava paralisada. Um turbilhão de emoções girando dentro dela. Aline estava ali, mais uma vez, e a realidade desmoronava aos poucos. Todo mundo está envolvido, até você. A frase ecoava, fazendo seu coração disparar. O que isso significava? A confiança nela sempre fora inabalável, mas agora, o mundo dela parecia um labirinto sem saída. Como assim, Aline? O que você quer dizer com isso? Joana sentia que as paredes estavam se fechando. O grito de Tonico ao fundo, misturado com o caos da estrada, só aumentava sua ansiedade. Mãe, escuta! Tem um esquema muito maior e você sem querer se meteu no meio disso. O delegado Marcondes não é o único que deveria temer a verdade. Aline falava rápido, os olhos quase implorando por compreensão. A voz dela tremia e Joana começou a sentir uma onda de pavor. E antes que pudesse processar tudo, um novo barulho cortou o ar. Um carro se aproximava velozmente. O servo do perigo estava de volta. Mas não era qualquer carro. Era o mesmo modelo do carro preto que havia disparado antes. Joana sentiu seu corpo se congelar. Saia! Agora! Ela gritou, puxando o Tonico para longe. Mas a figura que saiu do carro a fez parar. Era Marcondes. O mesmo olhar que dela se desviara tinha agora um peso mortal. Ele estava ali com um sorriso sarcástico, como se a vida de todos ali fosse um jogo. Joana! Joana! Pensando que poderia se esconder atrás de segredos? Não sabe como este jogo funciona, não é? O delegado falava como se estivesse numa conversa banal, enquanto a tensão nas ruas aumentava. Você não pode fazer isso. Tonico não tem nada a ver com isso. Joana gritou, protegendo o filho com o corpo. Mas a confiança dela estava desmoronando com cada palavra que saía da boca dele. Ah, mas ele tem tudo a ver. Ele estava se aproximando demais da verdade. E agora você também. A expressão de Marcondes mudava. As palavras pesadas e ameaçadoras. O que ele queria dizer com isso? Nesse momento de tensão, Aline puxou Joana, tentando arrastá-la para longe. Vamos! Temos que sair agora! Mas Joana ficou paralisada, o olhar fixo em Marcondes. Algo nela começou a entender a gravidade da situação. Você não tem ideia do que está acontecendo, Joana! E sabe de uma coisa? O esquema não é só sobre cargas roubadas. É muito maior. Família, amigos, todos envolvidos. Ele riu, uma risada que ecoou pelo ar como um sinal de triunfo. E então, sem aviso, ele se virou, disparando em direção ao carro novamente. Vá, Joana, vamos! Aline implorava. Mas a palavra família pesava em seu coração. Você falou em família. O que isso significa? Estamos em perigo? O que você esconde de mim? E enquanto questionava, as peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante. A verdade veio como um raio. A linha que me une a eles é mais fina do que você imagina. Tenho informações que, se reveladas, podem acabar com tudo. Eu não queria que você soubesse, mas não há como voltar agora. Aline disse, a voz falhando em algumas partes. O choque inundou Joana. A melhor amiga tinha laços com a corrupção. A história que ela pensava ser sólida agora era um cenário de areia movediça. O tempo parou. Joana sentiu o chão desabar sob seus pés. Você trabalha com eles, Aline? A incredulidade era palpável. O olhar de Aline não escondia nada. Era puro desespero.
A explosão de um novo tiro ecoou, e o mundo se despedaçou ainda mais. Joana virou-se em direção ao som, uma onda de pânico subindo em seu peito. O alvoroço na estrada acentuava cada batida do coração, e, enquanto sua mente lutava contra a nova realidade, uma pergunta ecoava. Quem realmente estava em perigo? A linha entre confiança e traição tinha se desfeito, e o futuro não poderia ser mais incerto. O horizonte estava escuro, e uma nova sombra se aproximava. E a última coisa que Joana viu, antes do próximo movimento tumultuado, foi o olhar de Aline, que parecia dizer: "Você não sabe a verdade, nem mesmo eu." E na adrenalina da confusão, o que quer que estivesse prestes a acontecer, poderia mudar tudo, mais uma vez. Joana estava paralisada. Um turbilhão de emoções girando dentro dela. Aline estava ali, mais uma vez, e a realidade desmoronava aos poucos. Até você! A frase ecoava, fazendo seu coração disparar. O que isso significava? A confiança nela sempre fora inabalável. Mas agora, o mundo dela parecia um labirinto sem saída. Como assim, Aline? O que você quer dizer com isso? Joana sentia que as paredes estavam se fechando. O grito de Tonico ao fundo, misturado com o caos da estrada, só aumentava sua ansiedade. Mãe, escuta, tem um esquema muito maior. E você? Você, sem querer, se meteu no meio disso. O delegado Marcondes não é o único que deve temer a verdade. Aline falava rápido, os olhos quase implorando por compreensão. A voz dela tremia e Joana começou a sentir uma onda de pavor. Antes que pudesse processar tudo, um novo barulho cortou o ar. Um carro se aproximava velozmente. O servo do perigo estava de volta. Mas não era qualquer carro. Era o mesmo modelo do carro preto que havia disparado antes. Joana sentiu seu corpo se congelar. "Saia! Agora!" gritou, puxando Tonico. Mas a figura que saiu do carro a fez parar. Era Marcondes. O mesmo olhar que dela se desviara tinha agora um peso mortal. Ele estava ali com um sorriso sarcástico, como se a vida de todos ali fosse um jogo. Joana, pensando que poderia se esconder atrás de segredos? Não sabe como este jogo funciona, não é? O delegado falava como se estivesse numa conversa banal, enquanto a tensão nas ruas aumentava. "Você não pode fazer isso. Tonico não tem nada a ver com isso." Joana gritou, protegendo o filho com o corpo. Mas a confiança dela estava desmoronando com cada palavra que saía da boca dele. "Ah, mas ele tem tudo a ver." Ele estava se aproximando demais da verdade. "E agora, você também." A expressão de Marcondes mudava. As palavras pesadas e ameaçadoras. O que ele queria dizer com isso? Nesse momento de tensão, Aline puxou Joana, tentando arrastá-la para longe. "Vamos, temos que sair, agora!" Mas Joana ficou paralisada, o olhar fixo em Marcondes. Algo nela começou a entender a gravidade da situação. "Você não tem ideia do que está acontecendo, Joana. E sabe de uma coisa? O esquema não é só sobre cargas roubadas. É muito maior. Família, amigos, todos envolvidos." Ele riu, uma risada que ecoou pelo ar como um sinal de triunfo. Então, sem aviso, ele se virou, disparando em direção ao carro novamente. "Vá, Joana, vamos!" Aline implorava, mas a palavra família pesava em seu coração. "Você falou em família? O que isso significa? Estamos em perigo? O que você esconde de mim?" As peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante. Enquanto Joana tentava entender, outra explosão fez o chão tremer. A onda de choque a empurrou para frente e ela caiu de joelhos. Ao olhar para cima, viu um grupo de homens emergindo das sombras.
todos armados. O pânico tomou conta, mas a maior surpresa estava prestes a acontecer. É hora de acertar contas, Joana! Gritou um dos homens que veio à frente, puxando o capuz para trás. Ele não era um estranho. Era um antigo amor de Joana, Rafael, que ela acreditava estar longe da cidade. O coração dela disparou, uma mistura de alegria e horror. Rafael, o que você está fazendo aqui? A incredulidade escorria pela voz dela, cada palavra mais pesada que a anterior. O que Rafael disse a seguir a fez engasgar. Estou aqui porque você ficou num jogo que nunca foi seu. Se você não tivesse se metido, Tonico estaria a salvo. Ele gesticulava nervosamente, o olhar cheio de algo entre a raiva e a preocupação. Como você sabe disso? O que você tem a ver com tudo isso? A sensação de traição aumentou, um nó se formando na garganta de Joana. Porque eu sou parte do esquema. Eu sempre fui. A revelação dela foi como um golpe no estômago. As lembranças do passado, os momentos que deveriam ser felizes, agora pareciam tingidos de traição. Você? O que você está dizendo? O cérebro de Joana lutava para aceitar a verdade. As memórias coloridas estavam agora manchadas de cinza. Você trabalha com Marcondes. Não era para ser assim. Eu nunca quis que você se envolvesse. A voz dele tremeu, e a urgência na expressão dispensava qualquer dúvida. A realidade despedaçada cercava. Aline Marcondes Rafael. Todos com segredos que desmoronavam sua vida em pedaços. O que mais poderia acontecer? Uma nova onda de ameaças se aproximava, e a única certeza que Joana tinha era que a linha que costumava separar o certo do errado havia desaparecido. E nesse momento, enquanto o caos tomava conta, uma nova dúvida invadiu. Quem realmente poderia confiar? A batalha pela verdade apenas começava, e ela sentia que as sombras estavam mais próximas do que nunca. Joana estava paralisada, um turbilhão de emoções girando dentro dela. Aline estava ali, mais uma vez, e a realidade desmoronava aos poucos. Todo mundo está envolvido, até você. A frase ecoava, fazendo seu coração disparar. O que isso significava? A confiança nela sempre fora inabalável. Mas agora, o mundo dela parecia um labirinto sem saída. Como assim, Aline? O que você quer dizer com isso? Joana sentia que as paredes estavam se fechando. O grito de Tonico ao fundo, misturado com o caos da estrada, só aumentava sua ansiedade. Mãe, escuta, tem um esquema muito maior e você sem querer se meteu no meio disso. O delegado Marcondes não é o único que deve temer a verdade. Aline falava rápido, os olhos quase implorando por compreensão. A voz dela tremia e Joana começou a sentir uma onda de pavor. Antes que pudesse processar tudo, um novo barulho cortou o ar. Um carro se aproximava velozmente. O servo do perigo estava de volta. Mas não era qualquer carro. Era o mesmo modelo do carro preto que havia disparado antes. Joana sentiu seu corpo se congelar. Saia! Agora! Gritou, puxando Tonico. Mas a figura que saiu do carro a fez parar. Era Marcondes. O mesmo olhar que dela se desviara tinha agora um peso mortal. Ele estava ali com um sorriso sarcástico, como se a vida de todos ali fosse um jogo. Joana, pensando que poderia se esconder atrás de segredos? Não sabe como este jogo funciona, não é? O delegado falava como se estivesse numa conversa banal, enquanto a tensão nas ruas aumentava. Você não pode fazer isso. Tonico não tem nada a ver com isso.
Joana gritou, protegendo o filho com o corpo. Mas a confiança dela estava desmoronando com cada palavra que saía da boca dele. Ah, mas ele tem tudo a ver. Ele estava se aproximando demais da verdade. E agora, você também. A expressão de Marcondes mudava, as palavras pesadas e ameaçadoras. O que ele queria dizer com isso? Nesse momento de tensão, Aline puxou Joana, tentando arrastá-la para longe. Vamos, temos que sair! Agora! Mas Joana ficou paralisada, o olhar fixo em Marcondes. Algo nela começou a entender a gravidade da situação. Você não tem ideia do que está acontecendo, Joana. Joana, e sabe de uma coisa? O esquema não é só sobre cargas roubadas, é muito maior. Família, amigos, todos envolvidos. Ele riu, uma risada que ecoou pelo ar como um sinal de triunfo. Então, sem aviso, ele se virou, disparando em direção ao carro novamente. Vá, Joana, vamos! Aline implorava, mas a palavra família exava em seu coração. Você falou em família. O que isso significa? Estamos em perigo? O que você esconde de mim? As peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante. Enquanto o coração de Joana pulsava, procurando uma saída, outra explosão fez o chão tremer. A onda de choque a empurrou para frente e ela caiu de joelhos. Ao olhar para cima, viu um grupo de homens emergindo das sombras, todos armados. O pânico tomou conta, mas a maior surpresa estava prestes a acontecer. É hora de acertar contas, Joana, gritou um dos homens que veio à frente, puxando o capuz para trás. Ele não era um estranho. Era Rafael, o antigo amor de Joana, que ela acreditava estar longe da cidade. O coração dela disparou, uma mistura de alegria e horror. Rafael? O que você está fazendo aqui? A incredulidade escorria pela voz dela, cada palavra mais pesada que a anterior. Rafael a encarou com um olhar intenso, e suas palavras a atingiram como um soco. Eu não sou quem você pensa, Joana. Eu sempre estive envolvido. A revelação dela foi como um golpe no estômago. As memórias do passado, os momentos que deveriam ser felizes, agora pareciam tingidos de traição. Mente pra mim, Rafael. Como assim você está envolvido? O cérebro de Joana lutava para aceitar a verdade. As memórias coloridas estavam agora manchadas de cinza. Você trabalha com Marcondes? Eu sou um dos que ele usa. E estou aqui para acabar com isso. A voz dele tremia. E a urgência na expressão dispensava qualquer dúvida. Então, como um raio no céu claro, uma nova figura entrou em cena. Um segundo carro veio acelerando, e antes que Joana pudesse entender o que estava acontecendo, um dos homens armados disparou. O barulho do tiro ecoou, e Joana se virou, horrorizada, quando viu Rafael ser atingido no ombro. Ele caiu. Rafael! Joana! Gritou, o desespero arrastando suas palavras. Mas enquanto ela corria em direção a ele, uma verdade ainda mais devastadora começou a se formar na sua mente. Os homens que atiraram não eram apenas facínoras. Eles eram os aliados de Marcondes. Joana, não! Aline gritou, segurando-a pelo braço. Mas já era tarde. A verdade tinha se revelado em um momento cruel. Quem realmente estava em perigo? Rafael, o homem que amava, e sua melhor amiga estavam agora do lado dos inimigos. E a linha entre quem era amigo e quem era inimigo tinha se desfeito. A incerteza pairava no ar, enquanto Joana olhava para os olhos de Aline, que estavam cheios de um tipo de dor que ela nunca tinha visto antes. Você está junto deles?
As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis, mas carregadas de terror. O horizonte estava escuro e uma nova sombra se aproximava. O único pensamento que cortava a mente de Joana era: quem realmente posso confiar? E, no meio do caos, a única certeza que sobrava era que tudo havia mudado para sempre, e a batalha pelo que era certo apenas começava. Joana estava paralisada, um turbilhão de emoções girando dentro dela. Aline estava ali, mais uma vez, e a realidade desmoronava aos poucos. Todo mundo está envolvido, até você. A frase ecoava, fazendo seu coração disparar. O que isso significava? A confiança nela sempre fora inabalável, mas agora o mundo dela parecia um labirinto sem saída. Como assim, Aline? O que você quer dizer com isso? Joana sentia que as paredes estavam se fechando. O grito de Tonico ao fundo, misturado com o caos da estrada, só aumentava sua ansiedade. Mãe, escuta! Tem um esquema muito maior e você sem querer se meteu no meio disso. O delegado Marcondes não é o único que deve temer a verdade. Aline falava rápido, os olhos quase implorando por compreensão. A voz dela tremia, e Joana começou a sentir uma onda de pavor. Antes que pudesse processar tudo, um novo barulho cortou o ar. Um carro se aproximava velozmente. O servo do perigo estava de volta, mas não era qualquer carro. Era o mesmo modelo do carro preto que havia disparado antes. Joana sentiu seu corpo se congelar. "Saia, agora!" gritou, puxando Tonico. Mas a figura que saiu do carro a fez parar. Era Marcondes. O mesmo olhar que dela se desviara tinha agora um peso mortal. Ele estava ali com um sorriso sarcástico, como se a vida de todos ali fosse um jogo. Joana, pensando que poderia se esconder atrás de segredos, não sabe como este jogo funciona, não é? O delegado falava como se estivesse numa conversa banal, enquanto a tensão nas ruas aumentava. Você não pode fazer isso. Tonico não tem nada a ver com isso, Joana gritou, protegendo o filho com o corpo. Mas a confiança dela estava desmoronando com cada palavra que saía da boca dele. Mas ele tem tudo a ver. Ele estava se aproximando demais da verdade. E agora, você também. A expressão de Marcondes mudava, as palavras pesadas e ameaçadoras. O que ele queria dizer com isso? Nesse momento de tensão, Aline puxou Joana, tentando arrastá-la para longe. Vamos, temos que sair, agora! Mas Joana ficou paralisada, o olhar fixo em Marcondes. Algo nela começou a entender a gravidade da situação. Você não tem ideia do que está acontecendo, Joana. E sabe de uma coisa? O esquema não é só sobre cargas roubadas. É muito maior. Família, amigos, todos envolvidos. Ele riu, uma risada que ecoou pelo ar como um sinal de triunfo. Então, sem aviso, ele se virou, disparando em direção ao carro novamente. Vá, Joana, vamos! Aline implorava, mas a palavra família pesava em seu coração. Você falou em família. O que isso significa? Estamos em perigo? O que você esconde de mim? As peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante. Enquanto o coração de Joana pulsava, procurando uma saída, outra explosão fez o chão tremer. A onda de choque a empurrou para frente e ela caiu de joelhos. Ao olhar para cima, viu um grupo de homens emergindo das sombras, todos armados. O pânico tomou conta.
Mas a maior surpresa estava prestes a acontecer. É hora de acertar contas, Joana! Gritou um dos homens que veio à frente, puxando o capuz para trás. Ele não era um estranho. Era Rafael, o antigo amor de Joana, que ela acreditava estar longe da cidade. O coração dela disparou, uma mistura de alegria e horror. Rafael, o que você está fazendo aqui? A incredulidade escorria pela voz dela, cada palavra mais pesada que a anterior. Rafael a encarou com um olhar intenso, e suas palavras a atingiram como um soco. Eu não sou quem você pensa, Joana. Eu sempre estive envolvido. A revelação dela foi como um golpe no estômago. As memórias do passado, os momentos que deveriam ser felizes, agora pareciam tingidos de traição. Mente pra mim, Rafael. Como assim você está envolvido? O cérebro de Joana lutava para aceitar a verdade. As memórias coloridas estavam agora manchadas de cinza. Você trabalha com Marcondes? Oh, eu sou um dos que ele usa, e estou aqui para acabar com isso. A voz dele tremia e a urgência na expressão dispensava qualquer dúvida. Então, como um raio no céu claro, uma nova figura entrou em cena. Um segundo carro veio acelerando, e antes que Joana pudesse entender o que estava acontecendo, um dos homens armados disparou. O barulho do tiro ecoou, e Joana se virou, horrorizada, quando viu Rafael ser atingido no ombro. Ele caiu. Rafael! Joana gritou. Oh, desespero arrastando suas palavras. Mas, ainda atordoada com a cena, outra verdade cruel e inesperada surgiu. A figura que disparou não era um estranho. Era ela mesma. O quê? Um momento antes tudo fazia sentido. E agora? Como isso era possível? O que havia acontecido? A confusão a paralisou. Aline estava em choque, com um olhar de horror estampado no rosto. Joana, você! Você! A voz dela tremia. O olhar de Rafael implorava por socorro. E a cena, rapidamente, se transformou em um caos completo. Joana mal conseguia acreditar. O peso da culpa e do medo a esmagava. O passado, o presente, tudo se misturava. A única coisa certa era que nada era o que parecia. O olhar de Rafael se apagava enquanto ele caía, e a realidade desmoronava em torno dela. Enquanto tudo escorregava entre seus dedos, uma pergunta ecoava na mente de Joana. Quem realmente era seu amigo? E quem era seu inimigo? A linha que separava o amor da traição havia desaparecido. E agora ela se via presa em um jogo sujo, onde cada movimento poderia ser fatal. E no meio do caos, o que restava do futuro dela? Joana estava paralisada, um turbilhão de emoções girando dentro dela. Tudo parecia um pesadelo. Rafael, caído, Aline, com um olhar horrorizado, e a incerteza açoitando seu coração. O que eu fiz? As perguntas se acumulavam, e ela sentia que o chão se movia sob seus pés. Rafael! Não! Aline! O grito brotou de sua garganta, mas a voz soava distante, como se tudo tivesse sido encapsulado em uma bolha de desespero. Ela se agachou ao lado de Rafael, que segurava o ombro ferido, seus olhos cheios de dor e incredulidade. Mãe, temos que sair daqui! Tonico puxou seu braço, o pânico em sua voz, levando Joana a olhar ao redor. O caos estava instalado, homens armados gritando, rajadas de tiros e o cheiro de pólvora invadindo o ar. Joana, Rafael ofegou. Precisamos de um plano. Não posso deixar que você se machuque. Ele parecia se esforçar para manter a consciência, mas as palavras estavam se perdendo em meio ao barulho.
Joana pegou sua mão. O toque acalmava um pouco, mas a realidade era brutal. Eu não queria que soubesse. Eu queria te proteger, Rafael murmurou. E a verdade machucava mais do que qualquer outro tiro. Joana, eu não posso ficar aqui. Neste momento, algo se moveu no canto do seu olhar. Um brilho metálico refletiu a luz do sol. Uma arma caía do bolso de um dos homens que estavam se aproximando. A mente de Joana estava a mil. De repente, uma ideia absurda nasceu. E se ela pegasse a arma? Se eles conseguissem se defender? Mas essa ideia trouxe à tona os fantasmas do seu passado, da violência que não queria reviver. Então, um estrondo interrompeu seus pensamentos. O mesmo carro preto acelerou de volta. E o motorista, um rosto que ela reconheceu instantaneamente, era Marcondes. O coração de Joana disparou. Ele estava sorrindo. Um sorriso que parecia um aviso, uma ameaça. Vocês achavam que podiam fugir, não é? Vocês estão em meu território. A confiança maliciosa dele quase a fez tremer. Você, Joana, é uma peça muito mais importante do que imagina. Você e seu filho estão no centro de tudo. Suas palavras soavam como veneno, e o medo tomou conta novamente. E Rafael? O que você fez com ele? Ela tinha que perguntar, mesmo que estivesse com medo da resposta. Marcondes apenas riu e ergueu uma mão. E foi nesse momento que alguém atrás dele puxou um gatilho. O tiro não estava direcionado a Rafael. Não! Joana gritou, mas era tarde demais. O som do disparo ecoou, e o corpo de Marcondes se despencou como um boneco de pano, a expressão congelada em um sorriso traiçoeiro. O tempo pareceu parar. Havia um vácuo, e então uma série de gritos cortando a cena. O caos agora era absoluto. As pessoas começaram a correr. O chão tremia sob os passos apressados. Joana olhou para Rafael e, em um lampejo, entendeu o que realmente estava acontecendo. De algum lugar, uma nova figura se aproximava. Alguém que ninguém esperava. Era um policial, mas esse não era um oficial qualquer. Era alguém que Joana conhecia bem. Edson, seu irmão. Ele havia sido dado como desaparecido durante uma operação. E agora estava ali, em pé em frente a Marcondes, uma arma na mão. No que você se meteu, Joana? Seu irmão perguntou, e agora seu olhar era de pura desilusão. Você não sabe com quem está lidando. Joana ficou chocada. Edson, o que você está fazendo aqui? Você é parte disso? A voz dela tremia. E toda aquela confusão se somou a um novo tipo de dor. Eu não queria que fosse assim. Estou aqui para consertar tudo, mas você se meteu onde não deveria. E agora? Todos estão em perigo. A voz dele estava carregada de desespero, como se toda a verdade finalmente estivesse prestes a ser revelada. As peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante. Por que ele estava ali? Qual era a sua verdadeira história? Joana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, e a pergunta mais angustiante surgiu em sua mente. Quem realmente posso confiar? Os rostos ao seu redor estavam mudando, e a linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais nebulosa. Enquanto a adrenalina pulsava, Joana percebeu que a batalha pelo que era certo estava longe de acabar. O futuro continuava incerto e a verdadeira traição estava prestes a desmoronar em sua vida, deixando-a à beira de um precipício emocional. E nessa montanha-russa de sentimentos, o que mais poderia acontecer? Joana estava paralisada, um turbilhão de emoções girando dentro dela. Tudo parecia um pesadelo. Rafael caído, Aline com um olhar horrorizado.
e a incerteza açoitando seu coração. O que eu fiz? As perguntas se há. Rafael! Não! Aline! O grito brotou de sua garganta, mas a voz soava distante, como se tudo tivesse sido encapsulado em uma bolha de desespero. Ela se agachou ao lado de Rafael, que segurava o ombro ferido, seus olhos cheios de dor e incredulidade. Mãe, temos que sair daqui! Tonico puxou seu braço, o pânico em sua voz, levando Joana a olhar ao redor. O caos estava instalado. Homens armados gritando, rajadas de tiros e o cheiro de pólvora invadindo o ar. Joana! Rafael ofegou. Precisamos de um plano. Não posso deixar que você se machuque. Ele parecia se esforçar para manter a consciência, mas as palavras estavam se perdendo em meio ao barulho. Joana pegou sua mão. O toque a acalmava um pouco. Mas a realidade era brutal. Eu não queria que soubesse. Eu queria te proteger. Rafael murmurou, e a verdade machucava mais do que qualquer outro tiro. Joana, eu não posso ficar aqui. Neste momento, algo se moveu no canto do seu olhar. Um brilho metálico refletiu a luz do sol. Uma arma caía do bolso de um dos homens que estavam se aproximando. A mente de Joana estava a mil. De repente, uma ideia absurda nasceu. E se ela pegasse a arma? Se eles conseguissem se defender? Mas essa ideia trouxe à tona os fantasmas do seu passado, da violência que não queria reviver. Então, o estrondo interrompeu seus pensamentos. O mesmo carro preto acelerou de volta, e o motorista, um rosto que ela reconheceu instantaneamente, era Marcondes. O coração de Joana disparou. Ele estava sorrindo. Um sorriso que parecia um aviso, uma ameaça. Vocês achavam que podiam fugir, não é? Vocês estão em meu território. A confiança maliciosa dele quase a fez tremer. Você, Joana, é uma peça muito mais importante do que imagina. Você e seu filho estão no centro de tudo. Suas palavras soavam como veneno, e o medo tomou conta novamente. E Rafael, o que você fez com ele? Ela tinha que perguntar, mesmo que estivesse com medo da resposta. Marcondes apenas riu e ergueu uma mão. E foi nesse momento que alguém atrás dele puxou um gatilho. O tiro não estava direcionado a Rafael. Não, Joana gritou, mas era tarde demais. O som do disparo ecoou e o corpo de Marcondes se despencou como um boneco de pano, a expressão congelada em um sorriso traiçoeiro. O tempo pareceu parar. Havia um vácuo e então uma série de gritos cortando a cena. O caos agora era absoluto. As pessoas começaram a correr. O chão tremia sob os passos apressados. Joana olhou para Rafael e em um lampejo entendeu o que realmente estava acontecendo. De algum lugar, uma nova figura se aproximava. Alguém que ninguém esperava. Era um policial, mas esse não era um oficial qualquer. Era alguém que Joana conhecia bem, Edson, seu irmão. Ele havia sido dado como desaparecido durante uma operação, e agora estava ali, em pé em frente a Marcondes, uma arma na mão. No que você se meteu, Joana? Seu irmão perguntou, e agora seu olhar era de pura desilusão. Você não sabe com quem está lidando. Joana ficou chocada. Edson, o que você está fazendo aqui? Você é parte disso? A voz dela tremia, e toda aquela confusão se somou a um novo tipo de dor. Eu não queria que fosse assim. Estou aqui para consertar tudo, mas você se meteu onde não deveria. E agora?
Todos estão em perigo. A voz dele estava carregada de desespero, como se toda a verdade finalmente estivesse prestes a ser revelada. E então, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, Edson deu um passo à frente, a arma ainda em punho. Eu preciso que você saiba que tudo isso foi planejado. Você nunca foi a única jogadora nesse jogo, Joana. A sua vida sempre foi um labirinto de mentiras. A verdade atingiu Joana como uma bomba. Mentiras? Edson, estou tentando salvar meu filho. O desespero se misturava com a raiva. Você realmente acha que seu filho está seguro? Ele não é apenas um garoto perdido em tudo isso. Ele é o alvo principal. A revelação fez seu coração parar. 80% da verdade estava enterrada nas palavras de Edson, e Joana sentiu a realidade escorregar entre seus dedos. A linha entre amor e traição se desfazia. Se mesmo a própria família não era confiável, você precisa ir. Eu vou ficar aqui e distrair eles, Edson disse. A determinação em seu olhar a fez hesitar. Não, eu não posso. Mas antes que pudesse terminar, os homens armados começaram a se mover. E Edson, com a voz firme, gritou: "Vá, agora!" O olhar dele, cheio de esperança e desespero, a empurrou para a frente. Joana não tinha certeza do que vinha a seguir, mas algo na sua essência dizia que essa batalha estava apenas começando. A pergunta pairava no ar, cortando a tensão. Quem poderia confiar nela? E a sombra do passado dela, agora mais escura do que nunca, estava prestes a recobrir seu futuro. Joana estava paralisada, um turbilhão de emoções girando dentro dela. O que era real? Rafael caído, Aline com o olhar horrorizado e a incerteza dilacerando seu coração. Ela não sabia o que fazer. Rafael! Não! Aline! O grito brotou de sua garganta, mas soou distante, como se tudo tivesse entrado em uma bolha de desespero. Mãe, temos que sair daqui! Tonico puxou seu braço. O pânico na sua voz fazia Joana olhar ao redor. O caos estava instalado. Homens armados gritando, rajadas de tiros e o cheiro de pólvora inundando o ar. O coração dela batia acelerado, como se sentisse que o tempo estava se esgotando. Não havia mais tempo para hesitações. Joana, Rafael ofegou, forçando um sorriso roubado pela dor. Precisamos de um pano. Não posso deixar que você se machuque. Sua voz estava fraca, mas a determinação dele a mantinha ali, à beira do colapso. Vá! Agora! Não olhe para trás! E ao mesmo tempo, um brilho metálico chamou sua atenção. Uma arma caíra do bolso de um dos homens que estavam se aproximando. A mente de Joana começou a funcionar, mas as memórias de uma vida que ela não queria relembrar a paralisaram. Então, um estrondo. O carro preto acelerou de volta. Marcondes, o sorriso dele parecia uma sentença de morte. Vocês achavam que podiam fugir, não é? Estão em meu território. A confiança maliciosa dele a fez tremer. Joana, você é uma peça vital aqui. O peso das palavras dela era como chumbo. E Rafael? O que você fez com ele? Ela mal conseguia perguntar, mas precisava saber. O olhar de Marcondes era letal. Eu sempre soube quem você era, Joana, e o que você poderia se tornar. Ele ergueu a mão, e seu coração disparou. O mesmo homem que havia disparado não estava mirando para Rafael. Não! Gritou Joana, mas a cena se desenrolava em câmera lenta. O disparo ecoou, e Marcondes caiu como um boneco de pano, suas ameaças agora ineficazes. Mas o caos não acabou. Então algo inesperado aconteceu. O chão tremeu com uma explosão sônica, como se o próprio universo tivesse decidido balançar. Um novo carro, um SUV imponente, surgiu do nada.
atravessando a multidão em alta velocidade. A poeira se levantou e uma sombra desconhecida se inclinou sobre Joana, ocultando o sol. A porta se abriu e, para seu horror, a última pessoa que esperava ver apareceu. Era seu pai, Carlos, desaparecido anos atrás. Um mistério que nunca foi resolvido. O homem que ela pensou que não veria novamente naquela vida estava ali. Joana! Ele gritou, seu olhar de preocupação agora carregando uma história profunda. Saia daqui! Eles estão vindo! O choque a atingiu como um soco, seu mundo balançando novamente. O que ele estava fazendo ali? Como ele se envolveu? A linha entre amigo e inimigo se tornara mais tênue e sua mente lutava para processar isso. Mas não tinha tempo. Homens armados apareciam de todos os lados, já alertados pelo barulho do confronto. Roberta e Tonico estavam em chamas de adrenalina. Mãe! É uma armadilha! Temos que sair! Disse Tonico. Não posso deixar meu pai. O desespero a consumia. Cada decisão parecia um labirinto sem saída. Carlos olhou para Joana e seu olhar, suave e mais firme, a fez hesitar. Confia em mim. Eu estou aqui para proteger você, mas precisamos te levar para longe. Joana olhou para Aline, que agora parecia tão perdida quanto ela, nervosa e confusa. Você sabia sobre isso? Não sabia? A indignação a engoliu. Aline não conseguia responder, e o silêncio entre as duas falava mais do que qualquer palavras. A situação estava se intensificando e uma onda de desespero se fechava como um laço ao redor de sua garganta. Quando a multidão começou a se dispersar, os homens armados começaram a disparar. A adrenalina de Joana disparou. Agora! Carlos gritou, enquanto puxava Joana em direção ao SUV. O coração dela batia descontroladamente, a mente pulando de uma revelação a outra. O que mais ela não sabia? A verdade agora estava mais emaranhada do que nunca. Rafael, Edson, Aline e agora Carlos. O que significava tudo isso? A linha entre amor, traição e lealdade estava completamente desfeita. E enquanto o caos a cercava, uma única pergunta explodiu em sua mente. Quem realmente poderia confiar nessa luta? Era sua própria família a causa do seu sofrimento? E enquanto o SUV acelerava, a certeza de que nada seria o mesmo novamente devorava suas esperanças de um futuro melhor. Enquanto o SUV acelerava, Joana sentia o coração disparar. Rafael, não! A voz dela ecoava na confusão, mas ele estava caído, e a dor no olhar dele feria mais do que qualquer bala. Edson, seu irmão, tinha surgido como um fantasma do passado, mas não era o momento de perguntas. A prioridade era escapar. Joana, vamos! Não podemos ficar aqui! Carlos implorou, o desespero no tom. O carro estava cercado. As sombras das ameaças se aproximavam. E o tempo estava se esgotando. Do lado de fora, os gritos se misturavam a disparos de arma. O caos regia a cena. Joana olhou para Tonico, seu filho, que estava agarrado ao banco, os olhos arregalados. Mãe, o que está acontecendo? O medo no rosto dele cortou seu coração. Precisamos sair agora! A adrenalina tomou conta. Ela se virou para Aline, que estava quase em estado de choque. E você, o que vai fazer? Joana sentiu uma onda de traição. Mas não havia tempo para brigas internas. Elas eram mais vulneráveis juntas. Eu vou te acompanhar. Precisamos nos unir. A voz de Aline estava tremendo, mas havia determinação.
Dinho, primeiro homem a se erguer entre eles, estava prestes a pressionar o gatilho, mas Edson fez um movimento rápido e atirou, jogando o homem para o lado. Vai! Ele gritou para Joana, e ela não hesitou. Quando o carro arrancou, o mundo exterior ficou para trás, mas o peso do que estava perdido acumulava-se em seu peito. Rafael, o que aconteceria com ele? Ele vai ficar bem. Edson tentou acalmá-la, mas o pânico no olhar dele mostrava que a confiança estava balançando. Joana não sabia se poderia acreditar. A estrada estendia-se à frente, mas a jornada longe do perigo parecia longa e incerta. A mente dela estava fogosa, perguntando-se como tudo havia se desdobrado daquela forma. O que fazemos agora? Outra explosão atrás deles fez o SUV tremer e ela virou-se para Edson. Eu preciso te contar tudo, Joana. O esquema vai muito além do que imagina. Marcondes queria você mais do que qualquer outra coisa. Você estava cercada de segredos. Segredos? O que mais você não me contou? A fúria e a dor estavam presentes, mas a urgência ofuscava tudo. Ele a olhou nos olhos. Decisão firme. Os aliados de Marcondes já sabem que você está viva. Não podemos voltar. Você e Tonico são prioridades. A cada quilômetro que passavam, a liberdade parecia mais distante. O peso da incerteza estava sufocante. As vozes se misturavam dentro de sua cabeça, lembrando-a da traição de Aline, da volta de Rafael, a presença de Carlos. Será que algum dia ela poderia confiar em alguém de novo? Mas a esperança reanimou seu coração por um breve momento. Talvez tenhamos uma chance. O olhar de Carlos estava focado, inspecionando a estrada à frente. Meu antigo contato na polícia pode ajudar. Precisamos ir até lá. Não dá para nos esconder. Esse jogo não acabou. Ele falava com uma determinação que a fez acreditar, mesmo que apenas por um instante. À medida que se distanciavam, Joana percebeu que um novo plano estava se formando. A verdade começava a se revelar. Mas o que mais a assombrava era: seria possível lidar com todas as traições e ainda encontrar um jeito de seguir em frente? E, enquanto olhava para os rostos de seu filho e dos outros, a única certeza que tinha era de que a luta estava longe de terminar. Ela tomou o controle da situação, as mãos firmes no volante, canalizando toda a dor e todo o medo para um só objetivo: encontrar justiça. O caminho à frente estava coberto de escuridão, mas a luz da esperança brilhava lentamente no horizonte. E enquanto acelerava em direção ao futuro incerto, uma pergunta ecoou na mente dela: quem realmente poderia ser confiável neste novo mundo? A vida nunca mais seria a mesma. E com essa certeza, a história dela estava apenas começando. E se você chegou até aqui, sua participação é essencial.